Então, bom dia oficial agora, né? Então, vamos fazer a nossa NIT de formação dos recursos aqui. E quero que vocês se sintam acolhidas. Hoje que eu não pude estar aí com vocês, então vou tentar suprir essa falta aí do presencial, tá? Então, Hã? vamos lá. Qualquer coisa podem ir perguntando, tá? Uma de vocês tem acesso às plataformas, aos recursos, aquelas plataformas do e-mail e do redação? A prof tem, né? Prof, acesso ou não? Então, como eu acho que eu não tenho ainda, porque. Mas eu vou... Tá. Só um minutinho, prof, que ela vai... Tá, agora se quiser me passar aqui também eu vou fazendo os testes e vou compartilhando a tela com vocês, para vocês irem entendendo como que é o processo, né? Para o @escola da prof. Nidir? Pode ser, você tem a senha dela também? Tem a senha, prof? Eu vou mandar no chat, prof, que daí Tá, fica mais fácil. pode ser, aham. Já vamos lá ler para a redação. Como que é o seu @escola? Deixa eu compartilhar aqui já. Com ela, não? Gonçalves, ponto, Nidir. Escola? Escola. Daí, isso. A sua senha, prof. Meu, Como? meu dia 6. A senha é de baixo, certo? Isso. Então vamos lá. E aí, se vocês tiverem algumas dúvidas pontuais, podem fazer também, tá? Não precisa esperar tempo para fazer a pergunta. Bem, ó, a senha foi alterada há 5 dias, não é mais essa senha. Ela tá pensando aqui, professor, né? Tudo bem. Senão a gente altera aqui, aí também não tem problema. Vou entrar pelo Note também, prof, para mim conseguir ver melhor a tela. Tá. Uhum. Aí. Então, assim, ó, se, enquanto a prof vai lembrando. Ah, tem aí. É com a letra maiúscula mesmo, assim? É, tudo minúsculo, prof? Tudo. Tudo minúsculo, prof. Ah, minúsculo. Então, fica maiúsculo, né? Primeiro, então, fica minúsculo. Não, vamos tentar maiúscula, então, como estava. Não, também. Deixa eu pegar no celular. Tá. Enquanto isso, Giovana, você é a pedagoga? Isso? Uhum. Tá. Então, Giovana, se tiver alguma dúvida, pode me fazendo pergunta, tá? Eu vou te respondendo até que a prof vem. Sim. Né? Uhum. Porque daí ela foi agora buscar o celular dela para ver se lembra a senha, prof. Mas eu anotei algumas perguntas que eu tenho que fazer para a senhora, tá? Tudo bem. Uhum. Em relação ao uso do laboratório, quantas vezes que a prof pode estar utilizando? São 2 aulas, 3 aulas? 3, né? 3. Que ela tem. De recomposição, é isso? De português, língua portuguesa somente. Tá. E de recomposição? Recomposição é a prof Maiara daí. É a outra prof. É outra prof, uhum. Tá. Ela tem, então, um sexto, é isso? A prof Nedir, ela tem primeiro, segundo... Uhum. É primeiro, terceiro, na verdade, o segundo não é dela. E a fase 1 e 2? E fase 1 e 2. Tá. Então, a gente pede assim, a orientação é que seja, no mínimo, a cada 15 dias uma aula. Tá? Mínimo, o ideal seria uma aula por semana. Inclusive, está lá organizadinho. Mas como o ela é só língua portuguesa, isso, né? Então, Isso. aí ela pode trabalhar, ela vai ter que intercalar.
uma aula ela vai ter que usar para a redação e outra aula para o leia. E aí eu já vou aproveitar até que a prof lembrou tua senha? Tá, já tô vendo. Ah, tá. Então eu vou te mostrando aqui outro detalhe bem bacana, assim. Se os alunos usam o celular ali, deixa eu só pegar aqui, ó, e compartilhar com vocês aqui. Que é compartilhar essa tela aqui. O prof está no nosso grupo de WhatsApp. Ela tá nesse grupo? Não. Não, prof. Coloca para mim, então, o teu número de telefone aqui, prof, que eu já te adiciono. É 046? 9922. Uhum. 0457. Aí eu já adiciono, tá? Já vou adicionar. Então, aqui nesse nosso grupo de WhatsApp, a gente tem algumas informações. E uma bem pontual é aqui, nesse Padlet, tá? Ó, circulando aqui. Então, nesse Padlet aqui, a Esse aqui gente vai ter fica aqui na descrição do grupo, tá, prof? isso. Para a senhora conseguir se localizar. Então, aqui, tá? Eu vou abrir aqui ele, aí para ir te mostrando. Então, aqui nesse Padlet, aqui, compartilhar. Aqui está tudo que é de informação, então, da redação, Fica a redação. do Leia. Aqui são os planos de aula, com a lista de conteúdos. E aqui são alguns tutoriais que podem ajudar no acesso, né, na navegação do Leia, no acompanhamento da nota do Leia também, tá? E aqui essa aba aqui ainda não está alimentada porque o agrinho ainda não aconteceu, né, que é o concurso. Então, só para nós entrar aqui no Leia. Então, aqui no Leia, ele vai ter esse documento aqui, ó. Esse documento nós organizamos para que fique fácil para o professor, né? Então, aqui, ó, esse QR Code aqui é uma forma que o aluno pode baixar o aplicativo do Leia Paraná sem precisar, e pode ler sem usar a internet, tá? Então, é nesse aplicativo, nesse QR Code. Ele vai abrir a câmera do celular e vai apontar até esse QR Code aqui, tá? Quando ele aponta aqui, ele vai dar um link, ele já cai diretamente nesse link para baixar o aplicativo do Leia. E aí, o que nós temos que é bacana aqui pelo aplicativo? Ele vai ler tem internet o livro sugerido pela professora, né? Nós temos algumas sugestões, mas não é obrigatório. Se quiser ler, é de sugestão aqui dada pela sede, ok. Mas caso não, então ele vai ter esse acesso aqui. Então, por exemplo, aqui também nesse link aqui, ó, esse material é um material que está disponível lá já foi postado no grupo, mas aí como se perdeu, a prof vai entrar depois, não vai ter mais acesso, mas ele está aqui nesse Padlet, tá? E aí ele pode ser acessado aqui, ó, nesse link aqui também. Tudo é clicável, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ele deu uma travadinha, prof, aqui no. Tá bom? E aqui, ó, consegue me ouvir? Voltou? Pelo celular tá normal, mas pelo notebook ele deu uma travada. Ele não tá se mexendo. Tá. Então, bom, depois qualquer coisa, a gravação vai ficar disponível, né, para vocês também. Sim. E aí Mas vocês dão uma acessada. Mas tá. é aqui, ó. Então, vou voltar e vou falar, ó. Lá no grupo de WhatsApp, na descrição do grupo, né, aqui, ó. Tá? Vai entrar aqui no grupo, vou fechar aqui de novo, vou fazer o mesmo processo. Clica aqui, ó, ler mais, e esse Padlet aqui, ó, de 2025. Ela mandou também que não pode aluno passar de lá para cá também. Só um minutinho, prof. Tá. Um minutinho. Ela falou que não pode passar aluno para cá. Pode ir lá perguntar para ela. Pode continuar, prof. Tá. Então, eu vou fazer de novo esse processo aqui, ó, né? Onde que ele está. Ó,
vai clicar aqui na descrição do grupo, no Ler Mais, e esse Padlet está aqui, tá? Então, eu vou voltar ali no nosso Padlet, que é esse daqui que eu estava falando. Então, aqui tem as mudanças que aconteceram, do Leia, agora, então, são 20 questões por livro, o aluno tem 2 chances para responder, tem que cuidar para não zerar. Então, por exemplo, quando ele vai ler lá as questões, ele abre as questões, né? E ele vai ter 2 chances. Só que se ele acertou a primeira vez e tentou a segunda, errou as 2 questões, ele vai ficar com 0. Então, lembrando assim, e orientando o aluno que ele volte a fazer a leitura para que ele não erre essas questões, né? Porque o que é importante aí para contabilizar? Ele precisa ter, é o mesmo caso do ano passado, um livro lido. É que ele tem somente 2 chances para fazer. Então, ele tem um livro. Depois a senhora senha, prof. Acho melhor a senhora prestar atenção, porque senão depois a senhora não vai lembrar. Então, ele tem que ler um livro por trimestre e precisa concluir este livro e acertar no mínimo 50% das questões. Então, dessas 20 questões aqui, ele precisa acertar 10 questões para contabilizar lá, né? Então, esse aí é um cuidado que tem que ter bem grande ali com o aluno, orientar ele bastante, que ele precisa fazer a leitura e ele pode voltar nas páginas quantas vezes ele precisar, né? Pode fechar no bloco de questões aí, e aí voltar, ele não pode avançar para as próximas páginas, sem ter respondido essas questões, tá? Quando ele lê pelo aplicativo, as questões não aparecem, mas quando ele conecta na internet, elas voltam e aí ele vai responder, tá? É o mesmo processo. Só que o bacana é que pelo aplicativo, mesmo não estando com internet, ele vai contabilizar o tempo da leitura. Então, ele vai conseguir fazer a leitura bem tranquilo, tá? E esse era um probleminha que nós tínhamos no passado. O ano passado, então, o aluno queria pelo aplicativo e não contabilizava. Agora contabiliza, tá? Ele só precisa acessar, né, com o login e a senha dele, que aí volta e contabiliza e a prof tem o acesso daí também. Então, essa é uma das novidades do Leia, que está aqui nesse documento. Aí nós também temos aqui, então, né, o que eu acabei de falar, precisa ler um livro por trimestre e, no mínimo, acertar 50%. E aqui estão os planos de aula daí, tá? E esse aqui é a sugestão da recomposição, que não é o caso da prof agora. Bom, então vamos lá. Tem mais um documento aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou fechar esse daqui. Então, aqui, ó, nesse daqui, nós temos, então, esse videozinho aqui também, que atenta às novidades, né? Que eu falei isso aqui também. E aqui são as sugestões de leitura. Então, aqui, para o 6º ano, Léo e o Catavento. Esse livro aqui é um livro bem bacana, vai estar falando de autismo, tá? Mas precisa ler até o final, porque as últimas páginas lá vão estar falando daí especificamente de autismo, né? Então, primeiro aí, 30 e poucas páginas tem a historinha do 6º ano, esse daqui, e aí depois ele vai estar falando. E ele precisa ir até o final do livro, que daí nas últimas páginas é que vai contabilizar os 100%. Tem a último bloco de perguntas, tá? O 7º ano, a sugestão é esse livro aqui, ó, Divertidamente. Agora que está bem alto o filme, né, que eles gostam bastante. E esse daqui é o livro do 8º ano, é muito bacana. Esse daqui, como faziam no ensino. Então, um exemplo aí, né? Pode ser feita uma atividade de resgate desse livro aqui, depois com os alunos, perguntando para eles como que eles se veem sem um chuveiro elétrico, por exemplo. Como eles se imaginam sem celular, sem internet. Né? Então, esse daqui é como fazíamos sem o quê? Sem a luz elétrica, sem a água canalizada, né? Isso aqui é voltar no passado. E aí, em uma das escolas que eu estava no ano passado, foi feito um museu
de exposição de coisas antigas. Carro de passada, aquele que colocava brasa, né? A prof é novinha, a prof Giovana não deve ter conhecido isso, mas é muito interessante. Então, é esse do ferro. Além do ferro, o rádio, a pilha, né? Aquele ardão, como que era o som, a diferença. Então, é muito interessante, porque alguns dos nossos alunos não conhecem mais nem o que é a rádio e a diferença do som, né? Então, esse livro aqui pode ser feito essa parte que é bem bacana, assim, de uma exposição, algo mais prático, mais lúdico, para eles entenderem, né? E se colocar sempre assim, como fazer, eu não sei. Para nós nas escolas, quantas vezes ficar rodando prova, né? Fazer o extenso da prova, ficar rodando. Hoje não. Ou aquela impressão ainda matricial, estava fazendo aquele barulhinho, né? Hoje a impressão acontece rapidinho. Tá? E esse outro livro aqui, Amigo Não É para Essas Coisas, ela vai estar falando, então, é a Joana aqui, ele vai estar falando de casos assim, onde a pessoa tira proveito das situações. Então, são aquelas amigas que tem na sala, na escola, que ela sempre vai tirar proveito de alguma situação. Então, esse aqui é bem interessante, esse aqui é um livro indicado para recomposição, e é interessante por quê? Porque ele vai estar falando bem o que eles estão vivendo, né? A traição dos amigos, não dá para confiar em tudo, então é uma leitura bem bacana, assim, bem bacana mesmo, ela não é cansativa essa leitura aqui, e a ênfase que nós temos da recomposição é na leitura, e não deixa de ser em todas as séries, né, a leitura, tá? Uhum. Então, isso daqui, que está ali. Agora vamos lá para a notificação. A prof tem o primeiro ano ali também, né? Então, Sim. Aqui. Terceiro. O primeiro e o terceiro ela tem, prof. Mas, então, ó, o primeiro ano, a sugestão, né? Mas, lógico, a prof avalia aí o que tem aí, se pode ser trabalhado. Nós temos aqui, então, Harry Potter. A grande maioria dos alunos amam esse livro, amam os filmes do Harry Potter, né? Então, aqui a sugestão é uma leitura do Harry Potter. Para o terceiro ano, nós temos, então, a sugestão de Vidas Secas, Graciliano Ramos. Então, esse daqui também. Acho que seria legal a leitura, só que é uma leitura mais densa. Tem que ver o que eles já estão acostumados a ler, né? Para ir despertando o gosto pela leitura. Talvez aí compartilhar em sala de aula, fazer uma aula com leitura, né, em voz alta, pausando, explicando, trazer o contexto das vidas secas aqui, o que aconteceu, por quê, né, qual era a situação da família, o que ela buscava e tudo mais. Trazer sempre o contexto, né? Falando talvez um pouquinho já do autor, qual que é esse objetivo desse livro, despertar a leitura. A primeira aula é despertar a leitura mesmo, tá? Segunda série a prof não tem, né? Não. E esses aqui é o mesmo caso, tá? Todos os livros vão ter 20 questões, 10 blocos. Esses 10 blocos são 2 perguntas por bloco, tá? Certo? Então vamos lá. Será que você lembrou da senha dela? Eu acho que é Safira 11, com o S maiúsculo. Tá. Vou tentar aqui, prof, então. Não, prof. Não é também. Eu vou fazer assim, prof. Eu vou resetar com a senha aqui, e aí, pode ser? Aí já te passo a nova senha. Pode ser, pode ser. Né? Tá. Então tá. Só vou pedir para você um pouquinho de paciência para eu entrar aqui, tá? E aí eu já faço isso. Eu entro aqui no meu, porque já tá salvo. Eu disse do Eu ainda falar. E o prof
Lu, não deixa, por exemplo, não deixa. Ele se reponta, não deixa. Depois só nós. E o que ele queria? Mas custa falar pelo balcão? Uhum, claro. Não posso. Posso? Então posso. Pois é. Será que vão ficar empacados em algum lugar? Tô aqui. É, só que pelo note não deu certo, prof. Não saiu o som. A câmera deu certo, mas a nossa voz, não, ela não via nós. Eu tô pelo celular e abri pelo note, que nem eu faço com o meu. O meu é o contrário, o meu não abre a câmera. Não sei. Eu acho que é alguma configuração. Paulo, se não for abusada, tô boa vontade. Obrigada. Me empresta tua bichinha, pegue, tá caída. Que delícia. Tem que comer minha bolacha depois, senão ela fica mole, fica louca de ruim. Tem que comer com ficar durinho. Prof, Você viu então, meu lado? se quiser marcar a tua senha, tô colocando aqui no chat, tá? Medir 2020 com N maiúsculo. É N maiúsculo mesmo, prof? N maiúsculo mesmo. Deixa eu só tirar esse excesso. Medir. Ela consegue confirmar ali no celular dela? Sim, está anotando aqui, prof. Ela está recebendo um código de verificação ali. Eu vou colocar para ligar e ela atende. Ela está com o telefone de terminação 57? Uhum. 0457. Isso? Então, vou colocar para ela receber, então, mensagem de texto. Aqui não dá, prof, porque não recebe mensagem de texto no celular. Mas deu certo. É medir 2025, foi N maiúsculo. Ela não recebeu esse código de acesso? Não? Não tem problema. Só um pouquinho. Tá. Medir com N maiúsculo. N maiúsculo. 2000.
fazendo aqui, tá carregando aqui a página ainda do acesso, né? De redação. Ó, ela não tem acesso na redação, então. Conseguiu atribuir alguma redação? Não. 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 Uhum. Conseguiu acesso ao Leia, prof, também ou não? Ao Leia, sim. Uhum. Tá, então eu vou entrar aqui agora no Leia e daí já vamos ver o que está acontecendo, que você não está com acesso no redação, tá? Então, peraí. Prof. Lu, você sabe me dizer se vocês foram supridas já? Já, né? O suprimento já está ok? Consegue me descobrir agora, por gentileza, o porquê? Eu acredito que é por isso que ela não está A conseguindo Jucimar acessar falou o... que demora um pouco, foi o que ela falou para mim. Pronto, então, ó, entrei aqui no Leia agora, e quanto ao teu suprimento, está ok já ou ainda não? Só um minutinho, prof, que Ah, a tá. foi ver para nós, daí eu já Tá. digo. Uhum, tudo bem. Então, eu vou falando aqui do Leia por enquanto, tá? Então, prof, sempre importante você orientar que seus alunos entrem sempre pelo, aqui, ó, pelo clube de leitura, tá? Sempre pelo clube de leitura, senão não contabiliza. Você também, prof, precisa entrar aqui, ó, no clube de leitura. Quando você entra aqui, ó, você ainda não tem clubes aqui de leitura, ó. Vamos ver se você tem alguma coisa para explorar. Se você não tem nenhum clube de leitura ainda. Talvez por você não estar suprida ainda, não apareça aqui ainda. Mas eles vão aparecer clubes de leitura aqui, tá? Uma imagenzinha, a capa de um livro aqui, e embaixo as séries aí. Então, esses aqui são os clubes de leitura, o que você ainda não tem acesso, ó. Tá vendo? Prof, a Oi. prof. Jonara falou que falou com a prof. Jucimar para descobrir o que está acontecendo, que ela está conseguindo suprir. Daí ela vai entrar em contato com o núcleo para ver o que está acontecendo. Tá. Não está conseguindo fazer o suprimento, então, é isso? Tá. Uhum. Sem problemas. Então, a partir do momento que estiver com o suplemento ok, ele vai aparecer aqui aí os clubes de leitura. E o que é legal aqui para saber? Então, vou só apresentando, né, da forma que está aqui. Aqui, ó, nessas notas, ele vai aparecer a nota do aluno, de acordo com o número de questões que ele acertou, tá? Então, se ele acertou aqui, ó, por exemplo, 60% das questões, ela consegue ver o progresso da leitura. Quantos por cento do livro já foi lido, quantas questões ele já respondeu, só que está lá por bloco, vai ter 10, daí 6, por exemplo. Então, quer dizer que ele respondeu 6 blocos, na verdade, 12 questões. Né? Então, sempre pensando assim, que cada bloco tem 2 questões, lá vai estar aparecendo como 10 blocos. Certo? Então, aqui, ó, é que eu não consigo mostrar, deixa eu ver se eu consigo talvez entrar pelo meu aqui, que eu não tenho escola, né? Mas deixa eu sair daqui dessa conta, para mentir. Sim, estou ouvindo. Ela vai entrar pelo seu aqui, prof. Olha, eu note, não sei o que tá dando. Mas ela tá tentando entrar no seu para ver. Na verdade, ela vai entrar pelo dela, porque no seu ela não tá conseguindo. Daí tem 2 perguntas por bloco. Um livro por trimestre, eles precisam ler. Acertar Eles têm 50%. 2 chances para responder. Tem que acertar 10 das 20 perguntas. E entrar pelo clube de leitura para contabilizar. Sim, aquela bandeirinha, vamos dizer ali, né? Então, as meninas do terceiro, elas conseguem entrar com a roupa delas, conseguem entrar, tranquilo. Mas eu não consigo ver nada. Ixi, deve ser.
Não consigo entrar nem na plataforma do professor em inglês, né? Eu não consigo nada. Eu tentei acessar, não consegui. Vou compartilhar a tela novamente, tá? Tá. Então, ó. Então, tá aqui, né? Aí eu entro aqui no Leia, aqui no Clube de Leitura. Entra ali. E aí tem aqui essa imagem que eu falei que iria aparecer, né? É uma imagem, não vai aparecer Leia Paraná aqui, porque esse aqui é o grupo que eu tenho aqui comigo. Vai aparecer uma capa de um livro e embaixo o número, a série que participei é do clube, tá? Então, vou clicar aqui. E aí, eu sei aqui, ó, bem importante isso aqui para a prof saber e ter de acompanhamento. Aqui, ó, nessa parte, não compartilhou ainda. Deixa eu compartilhar essa aí. Então, nessa parte aqui, são as informações que o aluno tem, né? E a prof vai ter aqui, ó, esses seguidores que tem aqui, que vai aparecer embaixo da parte do clube, ela consegue ver quem são esses seguidores, os alunos que entraram no clube, tá? Então, aqui é bem importante, não tem mais como dizer, ele falou que entrou, não. Aqui vai aparecer a hora, a data, tudo bem certinho que ele entrou, tá? E aí, para ele fazer a leitura, então, para contabilizar essa leitura, ele precisa entrar lá no clube, né, que ele vai estar disponível já lá. E aí, depois, quando ele entra, ele tem que vir aqui em conteúdo. Aqui ao lado, ó, aparece os livros. Ele vai escolher o livro, por exemplo, aqui, ó, Léo e o Catavento. Vai acessar, tá? Vai clicar aqui em acessar. Quando ele clica em acessar, ó, eu já tenho mais que eu tenho que fazer uma devolução, tá? Ele vai clicar em acessar e vou tirar esse daqui que eu já estava lendo. E aí eu consigo fazer o quê? Depois que eu emprestei, eu venho ler. E aí eu vou fazendo a leitura, né? Então esse daqui ainda, só para mostrar como que acontece o processo, deixa eu voltar aqui para me mostrar as perguntas. Ó, por exemplo, aqui tem pergunta aqui, ó. Quando aparecer essa caixinha aqui, a pergunta, como eu já respondi, então ele já aparece assim, ó. Essa pergunta, ela abre automática para o aluno, tá? Então, antes ele não vai me deixar avançar na leitura. Por quê? Deixa eu já para o próximo. Não tá aparecendo. Prof, ele não tá aparecendo aqui para nós. Aí, agora apareceu. Apareceu. Então, ó, deixa eu fechar aqui. Eu vou avançar essa leitura aqui, ó. Eu abri o livro, tá? Eu vou avançar para só porque, ó, aqui vai ter uma pergunta. Eu não respondi essa pergunta, ó. Ele não me deixa avançar na leitura. Ele abre a caixa assim, tá? Então, isso daqui é uma forma. Essa mesma tela que eu estou mostrando para vocês é a tela que o aluno vai ter. E aí eu posso fechar esse daqui e voltar à leitura. Só que avançar eu não consigo, ó. Ó, viu? Ela trava, ó. Ela não me deixa avançar sem responder as questões, tá? Não vou responder porque essa parte eu não li. Então, não vou responder para não ficar ruim, né? Outro detalhe bem importante, aqui, ó, nessa parte dos 3 risquinhos aqui, eu vou abrir para vocês verem, ó. Você pode orientar o aluno com essas opções de leitura. Olha só. Então, aqui, as configurações, eu posso deixar o livro aberto, como se fosse um livro físico, né? Ou em uma página só. Aqui, eu posso aumentar a letra. Então, caso o aluno tenha dificuldade, né, de visão, ele tenha algum problema, ele pode aumentar a letra aqui, nessas opções de leitura. Pode mudar o fundo também, ó, cor do fundo. Eu consigo fazer essas alterações, tá? E aqui é o layout de como que ele aparece o livro. Aberto, assim, ou assim, tá? Então, são opções. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui é bem importante.
Aqui a estatística, então aqui ó, primeiro dia da primeira leitura, quanto tempo de leitura, né? Já teve páginas lidas, páginas por hora. É uma estatística para ele. Então aqui, ó, histórico de leitura, marcadores e nota, ainda não tem, porque eu não coloquei nenhum marcador. Mas é isso aqui que mais é importante aqui. Quando eu marco aqui, ó, nessa partezinha aqui que parece uma bandeirinha, eu vou marcar que eu li até aqui. Então, na próxima vez, ele vai me dar um marcador aqui. Ah, esse aqui que é o marcador que ele está falando. Uma outra opção é aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir. Se eu clicar aqui, ele vai fazer uma leitura do livro para mim, tá? Uhum. Ouviram? Não, prof. Eu Não? acho que porque a senhora telefone. Uhum. Tá, então quando eu clico ali nessa, como se esse daqui fosse o play ali, ó, né? Esse daqui ele vai identificando, então, ele vai até mostrando que é onde que ele está lendo, e ele faz a leitura. Então, para os alunos, talvez, do sexto ano, esse é um recurso bacana, para eles irem acompanhando, né, a leitura. Fazendo a leitura e ouvindo a leitura, tá? Sugestão, não é que tenha que fazer, né? É que cada um conhece a realidade da sua escola, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Esses são os recursos assim, que a gente tem que são bem pontuais do Leia. É interessante aí para o prof saber. Vou fechar esse daqui, vou voltar lá nesse daqui, para ela ter acesso. Ó, esse daqui, nós temos aqui a parte de notas. Então, quando clica aqui em notas, ele vai abrir, vai ter os clubes aqui, né? Ela vai selecionar. Ó, você seleciona aqui. E ele vai te dar um monte de opções. Então, aqui, os livros que que os seus alunos leram. Você clica e você sabe qual é a nota. Então, por exemplo, esse daqui, tá? Um exemplo. Cliquei aqui, as perguntas estão aqui. E eu vou ter o acesso aí de quantas perguntas os alunos leram, estão lendo, quem está lendo de fato, quem não está lendo. Licença só um pouquinho, prof. Giovanna. Em relação à abertura do contrato, teve um problema com o Correio. O Correio atrasou a entrega dos malotes e... Tá. Prof, em relação ao suprimento, a prof. Dionara conseguiu a informação. Teve um problema com os correios na entrega da documentação, tá? Tá. Em relação aos malotes das documentações, tá? Uhum. É por isso que ainda não foi suprido. Ah, tá. Então ela não tem acesso ainda devido a isso. Sim. Tá, bem tranquilo. E não vai aparecer os clubes ainda para ela, porque ela não tem suprimento, tá? Tá. Uhum. Então, ó, um exemplo aqui, né? Vou voltar aqui, então. Essa daqui é a avaliação, que ela pode ter uma nota já pronta, então deixa eu voltar aqui. Ó, ela entra aqui, vem em notas, tá? E aí, quando ela clica em notas, ela já vem nessa aba aqui, ó. E aí ela seleciona o clube aqui, por exemplo, aqui, e aí vai aparecer o nome dos alunos, o tempo de leitura e tudo mais, tá? Então, é uma nota pronta aqui. Assim que ela tiver, depois que ela estiver no mais no final do trimestre, que a leitura já esteja encaminhada, ou no decorrer do trimestre, pode me chamar que eu faço mais uma meet, daí para nós organizar essa parte aqui, que é uma nota pronta, né? E aí ela pode usar e pode falar para os alunos que vale essa nota, que aí dá mais credibilidade para ela também. Certo? Do Leia, então, é isso que nós temos, então, de parte bem interessante. Do redação, já sabemos por que a prof não está com acesso. Medir, você já era prof de português? Não, só de Não? Tá, Aí, então, primeiro ano que eu tô pegando português daí. tá. Então, eu vou te auxiliar bastante, então, não se preocupe, tá? Tá bom? Chame quantas vezes for necessário. Tá bom. Não Obrigada. fique, não fique constrangida para não chamar. Não fique com a dúvida, tá bom? E, prof, e daí assim, eu tenho outras perguntas. Pode fazer.
Seria dos recursos ou não? Profis, Lu, não consigo escutar. A gente tá em meet. Viu, prof. Fran? Assim, eu tenho umas perguntas para fazer para a senhora, tá? Então, a plataforma, quantas vezes que eu preciso, que a prof precisa acessar? A professora, ela pode acessar quantas vezes ela quiser, Sim, tá? Ela precisa ter uma redação posta por mês. Então, no caso de vocês, já estamos falando da segunda proposta de redação, porém a primeira ainda não aconteceu, que era do nivelamento. Tá? De acordo com as aulas lá, não sei se a prof já trabalhou, se a redação já está pronta, só pedir para eles passarem no recurso, depois na redação. Né? Mas o ideal é que faça primeiro, então, a redação no caderno, né? E aí, então, assim que ela tiver acesso, eu mostro tudo isso também, tá? Podemos marcar outra mente. Ela faça no peça para eles fazerem no caderno primeiro e depois no laboratório eles só digitam. então sempre levar já a redação pronta para Pronta. repassar no laboratório. Isso, Isso, até porque tem um ganho de tempo, né? Porque se sim, eles irem lá, eles vão querer copiar e colar, e aí sempre com o aval da prof, olhando antes, para que eles não façam um plágio, né? sim. E quantas vezes eles têm que fazer a redação por semana, prof? Por semana eu não consigo ter, depende assim da organização da prof, tá? Mas é uma redação por mês, então ela precisa ter 3 redações por trimestre, por aluno. São 3 redações e um livro de leitura concluído. Sim, uhum. E eu leio. Então, das 2 aulas lá, uma aula é sempre pelos recursos. Bom, eu leio ela no pouquinho. Então, é o leia e o redação, são os 2 recursos, É, tá? o leia, vamos dizer que eles precisam acessar um pouco mais, porque como é um livro por trimestre, né? Conforme o tamanho do livro, senão eles não vão conseguir ler tudo, né? Isso, prof. E você pode orientar, como eu falei antes na Meet, daquele aplicativo que eles baixam, que é o mesmo aplicativo do Leia, que é o Leia Paraná. Eles Sim. podem fazer essa leitura em casa também, como tarefa, né? Eu sei que muitas vezes aí entra junto um trabalho com a coordenação de cobrar e falar, olha, vocês estão vendo? Como que está a leitura de vocês? E aí, pelo teu relatório, prof, você consegue saber se eles estão lendo ou não. Então, você pode dar um prazo para eles lerem também, porque só ler na escola, eu acredito que não dê tempo, principalmente no ensino médio. Ah, Né? Pegando ali o terceiro ano, vidas secas não vai dar tempo, porque tem os outros conteúdos para colocar em dia também, tem as redações, né? Então, só na escola fazer isso daí não dá tempo. Então, eles têm que ter a obrigação de fazer a parte deles em casa também, Sim. tá? tem 3 aulas de português por turma, né? Então, uma é leia, uma é redação e a outra é conteúdo. É isso? Tá, então, como tem 3 aulas, uma vai para o Leia, outra para redação e outra para aula? Normal? Mas assim, ó, não necessariamente para as 3 aulas por semana tem que ser essa divisão, até porque as aulas do RSO, elas são divididas assim, já organizadas. Por exemplo, o gênero que vai trabalhar é um gênero lá que seja, um exemplo, tá? É artigo de opinião. A interpretação dos textos é artigo de opinião, não tem a ver com o livro que está sendo lido, porém, a produção vai ser o artigo de opinião. Então, não necessariamente tem uma aula lá que vai se parar, e aí pode pedir para eles fazerem a redação em casa, e depois a professora dá uma olhada em sala, nas redações, recolhe, dá uma olhada, e essa é uma sugestão. E aí depois eles vão digitar no laboratório. Tá? Se quiser pedir para eles digitarem em casa, também pode. Mas eu acho que é assim, não, né, prof. Giovana? A gente tem que ver a realidade da escola. Sim, Se nós não temos a realidade da escola para uma aula de laboratório,
toda semana, o que pode ser feito? Então, nada impede de usar essa aula que eles vão digitar, principalmente o terceiro ano, e usem também para ler. Sim. Otimizar o tempo. O tempo é precioso. É verdade, prof. Então, otimizar o tempo. Mais alguma pergunta, Pri? Não, Da minha parte, era somente isso, e da É, senhora, prof. também. Ok? Então, fique à vontade. Hoje à tarde vamos fazer mais uma, daí com as outras profs, tá? Aham. Assim que a prof. Nedir tiver o acesso, eu acredito que seria interessante nós fazermos mais uma meet. Para Sim, por esse passo a passo, já que a prof. Também não trabalhou ainda, né, prof. os recursos. sim. Prof, então que horas que vai ser a próxima meet? Podemos fazer uma. Que hora que fica bom para vocês? 1h30, 2 horas? Pode ser a 1h30. Ótimo, então. Já vou organizar e já te mando, E mando daí, para a professora, para a ah, diretora ali, uhum. tá? Mando o link já, aí 1h30, então daí a gente faz mais um. Tá, beleza. Beleza? Então tá bom. Um bom dia para vocês aí e até depois, então. Até depois, prof. Tchau. Tchau, tchau.